Eu e meu amigo Dátoli estamos dando sequência a uma série de entrevistas sobre esse tema que para nós é apaixonante: longevidade e envelhecimento saudável. E hoje temos a presença aqui, que muito nos honra, do padre Domingos Cunha, que eu vou falar um pouquinho da sua biografia e depois ele complementa, sentindo-se inteiramente à vontade. O padre Domingos Cunha, ele é conhecido no Brasil e na Europa, especialmente em Portugal, mas está no Brasil desde 1985. É padre da Igreja Católica da Comunidade Shalom e tem uma enorme bagagem como educador, sacerdote e facilitador de processo de autoconhecimento. Atua nas áreas empresariais, com jovens, realiza trabalhos sociais e no ambiente religioso com profissionais liberais. Já publicou 10 obras literárias, entre as mais recentes, uma coleção de 4 livros, Eneagrama da Transformação, uma síntese, e o último, Eneagrama Sementes. Depois você vai explicar direitinho o que é o Eneagrama para quem ainda não conhece. Ele também é membro fundador da Associação Brasileira de Eneagrama, onde exerceu a função de presidente e atualmente é do Conselho Consultivo. Ele também inspirou a fundação do Instituto Eneagrama Shalom, que conta atualmente com mais de 50 professores de Eneagrama no Brasil e em Portugal. Padre Domingos, seja muitíssimo bem-vindo. Para nós é uma honra recebê-lo aqui. Nós vamos buscar colher bastante a sua experiência, a sua expertise nesse tema que envolve autoconhecimento, espiritualidade, com toda a sua experiência. Mas antes de passar a palavra para você, que eu vou tomar a liberdade de chamá-lo de você, com todo respeito, queria que o Dato colocasse a bola em jogo para a gente já começar aquecendo o nosso papo. Obrigado, Arnaldo. Que honra recebê-lo aqui para fazermos esse episódio, que será muito enriquecedor, com certeza, Padre Domingos. Muito bem, só para então iniciar o nosso bate-papo, queria dizer que nós temos notícias de incursões suas, de uma experiência com a aldeia de idosos em Portugal. E isso para nós é muito interessante, né? A gente gostaria de saber um pouco, se você pudesse nos contar também, já começar dizendo o que é que isso significa, quais são os achados e tal, o que é que isso abre de perspectiva para quem estiver nos acompanhando. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, Arnaldo, Dátoli, e é um prazer conversarmos sobre esse assunto tão importante, né? Olha, essa experiência numa aldeia de Portugal e a Europa em geral tem muitos povoados que nas últimas décadas ficaram praticamente abandonados. Tem povoados completamente abandonados. Eram regiões mais de montanha, né? Distantes dos grandes centros, e as pessoas tinham que sair de lá para estudar, para trabalhar, para ter uma assistência de saúde, e foram saindo e não voltam mais, né? E muitas dessas aldeias ficaram abandonadas. Nos últimos tempos tem havido um programa de revitalização dessas aldeias. E o ano passado nós fizemos uma experiência de um final de semana, sexta, sábado e domingo, numa dessas aldeias no norte de Portugal, uma região do Parque Nacional Peneda Gerês. É uma região muito bonita de natureza, né? Mais exatamente na Serra da Cabreira, uma aldeia chamada Campos. E essa aldeia, para vocês terem uma ideia, tem 20 pessoas. E várias casas já foram recuperadas e agora as casas são alugadas para turismo rural, né? E nós fizemos uma experiência com 45 pessoas, um final de semana. A maioria das pessoas eram daqui do Brasil, né? Então fizemos uma experiência de autoconhecimento, de vivenciar o ciclo do pão. São aldeias que tinham uma tradição comunitária. Então o pão era feito num forno comunitário, o moinho era comunitário, a guarda dos rebanhos era comunitária, e estão resgatando isso. Então nós fazíamos momentos de aprofundamento, de autoconhecimento, fizemos o ciclo do pão, de debulhar o milho, fazer a farinha no moinho movido à água na beira do rio e depois fazer o pão no forno comunitário.
E para ter uma ideia, olha, a pessoa que ensinou o grupo a fazer o pão tem 92 anos. Isso talvez tenha sido das coisas mais encantadoras, né? E outra coisa interessante é que essa senhora de 92 anos, a rotina diária dela, de manhã acorda e vai de casa em casa chamar cada pessoa pelo nome para ver se está precisando de alguma coisa, né? Então esse espírito de cuidado, né? Com 92 anos. Que maravilha. É encantador, né? E o grupo, em média, a idade do pessoal aí? Tudo de 70 para cima, né? Sim. Praticamente tenho um casal na faixa dos 40, 50 anos. Depois é tudo já bastante idoso. Tinha uma senhora que apareceu lá com 106 anos. E ainda dançou com a turma, né? Porque houve muita integração das pessoas do local com o grupo que foi. E ela reside lá? Reside lá, 106 anos. E está disposta. Disposta, ainda dançou com a gente, né? Que é uma região de cultura bem tradicional, então as danças típicas do folclore do norte de Portugal, tivemos muita interação e ela apareceu lá e ainda dançou com a gente, né? Podia até ser selecionada também para aquele documentário que está fazendo muito sucesso na Netflix, que é Zonas Azuis, em que acho que é americano, né? Foi um americano. Americano, né? Ele visitou diversas comunidades ao redor do mundo, nos Estados Unidos, Costa Rica, Itália, Grécia, Japão, e ele estava colhendo qual foi a estratégia que esse grupo, normalmente de idosos, alguns até com 105, 108 anos, e o que foi que ele colheu de interessante, que podia ser repassado para as pessoas como aprendizagem, né? Ele falava da alimentação, que é uma coisa meio óbvia. Para mim, me chamou a atenção um aspecto. Ele falava que é importante que a gente abandone a mesa quando a gente chegar nos 70%, 80% da nossa satisfação, para a gente não ficar querendo encher o estômago, né? E dar mais trabalho digestivo e assim por diante. Falava, evidentemente, do vinho. Muitas comunidades tomavam vinho de forma, claro, regular. Falavam da espiritualidade, falavam da questão relacionada à socialização, família, muito importante. O que você entende, Padre Domingos, que essas aprendizagens também foram absorvidas e praticadas por essa aldeia em Portugal? Olha, com certeza eu destacaria primeiro esse espírito comunitário. As pessoas vão envelhecendo sentindo-se úteis. Isso. Eu acho que isso dá muito sentido à vida, né? Por exemplo, essa senhora de 92 anos que todo dia de manhã vai de casa em casa. Sim. Para perceber se alguém está precisando de ajuda, se a pessoa já tomou o remédio. Isso é fantástico. Isso é um propósito maravilhoso. Motiva, né? Isso dá energia. Outro aspecto, eu acho que é o ambiente de contato com a natureza, uma vida tranquila, sem estresse, sem pressas, sem correrias, poucas solicitações externas, né? Então acho que isso também traz uma saúde muito bonita, né? Esse contato com a natureza. Essa dimensão da espiritualidade que realmente é muito forte e permanece nessas aldeias, né? E a alimentação... Olha, eu às vezes me pergunto isso, né? Eles comem coisas que seriam condenadas pelos nutricionistas, né? Então eu cada vez acredito mais que a gente se alimenta de emoções, mais do que de comida mesmo, né? E quando a comida, seja ela qual for, é natural, porque lá realmente é natural. Sim. É natural, as coisas são produzidas lá, então com certeza... E dentro desse clima, desse contexto de integração, de harmonia, acho que até os alimentos ganham outro sentido, né? Então é isso mesmo, eu acredito muito nisso. Esse espírito, né, da natureza, com a naturalidade, né, sem muitas expressões externas e tal, isso é muito favorável, né? Isso eu acho que está muito evidente, né? A gente pode
a gente pode concluir que isso faz muito bem, né? A gente nota, olha, é uma alegria contagiante, espontânea e contagiante, né? É impressionante ver as pessoas com aquela idade e dançam, cantam, vibram, se animam, se entusiasmam. É encantador. Nós fizemos essa experiência em maio deste ano. E eu depois, em setembro, tive a oportunidade de voltar lá, né? E as pessoas se juntam logo para perguntar quando é que o grupo volta, quando é que vocês voltam? Em setembro do próximo ano. Só setembro, está todo mundo esperando, né? Então há um encantamento, né? Um acolhimento muito bonito. Isso é muito animado. Sem dúvida. O Dátoli me perguntou sobre a experiência de Eneagrama, que eu já tenho alguma estrada de Eneagrama, mas ele parece que tem algumas dúvidas no Dátoli. Não eu acho que eu gostaria, porque eu sei muito pouco, eu não me debrucei ainda sobre essa técnica, essa possibilidade, dentro do autoconhecimento, né? Uhum. E como eu sei, não tenho nenhuma dúvida que o autoconhecimento é a mola fundamental, propulsora para que a gente possa evoluir e viver bem, viver com menos tormentos, né, com melhor compreensão. Então, isso para mim é muito claro, trabalhando nas diversas dimensões, né, olhando para dentro e buscando compreender o entorno, a vida, etc. Então, eu tenho muita clareza sobre isso, mas o Eneagrama em si, eu quero me aprofundar mais, quero conhecer. Estando aqui diante, não é, Arnaldo? Um professor, um mestre. Um grande mestre no tema, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar, perceber a riqueza do que é o Eneagrama. Ótimo, né? Isso com certeza é um tema apaixonante para mim, né? Olha, o Eneagrama é uma sabedoria sobre o ser humano, sobre o comportamento humano. Ajuda a gente a entender quem nós somos, porquê que nós somos assim, como é que nós podemos ser pessoas melhores. Ajuda a compreender os outros também, porquê que os outros são diferentes. Eu gosto muito de olhar esse caminho como um caminho de compaixão. Primeiro, de compaixão por nós mesmos. Perfeito. E segundo, de compaixão pelos outros. O Eneagrama nos fala de vários padrões de comportamento, vários padrões inconscientes de comportamento e ao mesmo tempo de várias essências. À luz do Eneagrama nós temos uma personalidade que é esse padrão adquirido, né, defensivo, mecanismos repetitivos que a gente desenvolveu para sobreviver. Sim. Mas nós temos um estado de essência que é a natureza da nossa natureza, aquilo que constitui a nossa individualidade. No fundo, a personalidade ela surgiu para proteger a essência que foi ameaçada. Né? E muitas vezes acabou se sobrepondo ou até abafando a essência. Qual é a proposta do Eneagrama? Primeiro, a gente tomar consciência desse padrão de personalidade, que é onde nós funcionamos. Perfeito. Nosso comportamento inconsciente. Perfeito. Mas depois a gente recordar, resgatar a essência, o melhor de nós mesmos. E num terceiro momento poderíamos dizer a proposta é a gente, resgatando a essência, discernir na personalidade aquelas habilidades que podem ser úteis. Certo. Para a nossa sobrevivência e também para a nossa missão de vida. E juntar a essência com o melhor da personalidade a serviço da missão. Né? Isso traz uma dimensão muito bonita, né? Muito boa, e casa muitas coisas do que a gente lê, do que a gente estuda, do que a gente acompanha. Você vê não só as questões da psicologia, da personalidade propriamente dita, mas dentro da filosofia do autoconhecimento, e vem casando com uma linha mais moderna, e que eu gosto muito, da psicologia positiva, que é a partir do conhecimento você explorar aqueles fatores que te levam a avançar, que te levam à satisfação, não é? Então, eu acho que isso fica bem legal. Eu gostei muito dessa figura, da composição dessa figura do Eneagrama, né? Exatamente, porque ajuda a gente a entender como nós somos e porquê somos assim, mas sobretudo nos mostra como nós podemos ser.
Pois é. Então abre perspectivas muito bonitas de crescimento, desenvolvimento, faz uma ponte muito bonita com a dimensão da espiritualidade, do sentido da vida, do propósito, da missão. Isso é tudo que precisamos, muito completo. Né? E eu já me fiz vários trabalhos em que me consideram no tipo 9, né, que você conhece muito bem, né? E aí eu pergunto, o tipo 9, relativamente aos demais tipos, ou algum dos tipos tem mais facilidade de enfrentar essa nova fase da vida, do envelhecimento, ou mais dificuldade? Você consegue perceber se tem algumas peculiaridades que facilitam, dependendo do tipo, ou dificultam? Com certeza, Arnaldo, e talvez trazendo o tema do autoconhecimento aqui para este contexto do envelhecimento, eu diria que é um dos caminhos importantes é desenvolver o autoconhecimento. Porque eu não diria que algum tipo tem mais ou menos dificuldades, eu diria que cada tipo, cada padrão de comportamento, o Enneagrama fala de 9, sim, ou até de 27, né? Juntando os subtipos, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de olhar a vida. E isso tem luz e tem sombra. E se eu não tiver consciência disso, muitas das sombras podem me submergir. Havendo consciência, eu posso enxergar muito mais a luz. E acredito que cada padrão de comportamento vai nos ajudar a olhar o envelhecimento de uma maneira diferente. Não é igual para todo mundo, não é? Vocês que são especialistas no tema sabem disso. E se não houver autoconhecimento, eu posso ter dificuldade de encarar isso. Até porque às vezes a gente cai no perigo de receitas mágicas, como se fossem válidas para todo mundo. E não há receita de bolo, porque cada um é diferente, a história de cada um é diferente. Perfeito. Quando trazemos o autoconhecimento, isso vai me dar um jeito próprio de envelhecer, porque eu tenho um jeito próprio de ser e estar na vida, né? Então, com certeza que o autoconhecimento ajuda muito. E eu me lembro, nessas andanças, né? Eu já trabalho com Enneagrama há 30 anos, e eu lembro de uma senhora de 96 anos, num curso de Enneagrama, quando ela se identificou, quando ela tomou consciência do padrão, ela ficou emocionada, levantou as mãos e disse: eu pensei que já não ia me identificar com nenhum tipo, porque eu estava pensando, 96 anos, eu já mudei tanto, vai ver que já não me vou integrar em nenhum. Mas agora eu estou me vendo, eu já fui boa nisso, né? E eu fico pensando, se eu tivesse descoberto isso na minha juventude, como teria sido diferente? Mas ainda bem que eu estou descobrindo agora, isso me ajuda a entender e a viver de uma maneira mais tranquila. Que bom, né? Sem dúvida. Eu só queria fazer até pegar um gancho aqui para dizer para as pessoas que estão nos acompanhando e que eventualmente ainda não se debruçaram sobre essa área e tal, de se autoconhecer. Eu tive por mim uma coisa bem boba. Por eu não ter percebido adequadamente o meu traço de introversão, por exemplo, e uma certa timidez, né, da minha característica de personalidade, eu, por exemplo, eu não me entendia em determinadas reações, e confesso que isso gerou conflito no relacionamento com outra pessoa, porque às vezes eu parecia um antissocial, queria, você quer se isolar e tal, e não é essa característica, é um comando que está ali e tal. E depois que eu pude descortinar isso, né, isso em termos bem práticos, depois que eu descortinei isso, eu não só melhorei, olhando para mim, mas a minha compreensão em relação ao outro, principalmente as pessoas que têm algum perfil parecido com isso, poxa, como avançou e como melhora o relacionamento, né? Poxa, como essas coisas estão. Então, isso passa batido para muita gente, mas quem investir um pouquinho vai ter muitos avanços, né? Com certeza. As duas grandes praias do autoconhecimento estão aí, né? Primeiro eu me conhecer e eu passo a viver com muito mais tranquilidade, sem culpa. Porque nós não temos culpa de ser do jeito que somos e não tem nada de errado, é assim. E segundo,
o relacionamento interpessoal muda consideravelmente, né? É muito diferente. E eu vejo assim, trazendo de novo para essa área do envelhecimento, à medida que a gente vai envelhecendo, as solicitações ou as distrações externas vão diminuindo. As limitações físicas e outros condicionamentos vão pesando. Sim. E se a gente não tiver consciência desses nossos mecanismos inconscientes, eles crescem ainda mais. Às vezes as pessoas me perguntam, o amadurecimento também vem com a idade? Eu digo, não sei. O amadurecimento vem com a consciência. Isso. E se não houver consciência, a idade pode piorar ou agravar as coisas, né? Com certeza, nós ficamos muito mais vítimas e repetindo esses mecanismos inconscientes, né? Que são mecanismos defensivos. E a tendência é isso ser reforçado com a idade, se não houver esse trabalho de autoconhecimento ao longo da vida, né? E a gente, né, sempre fala assim, até no bate-papo com os amigos e tal, não confunda, idade avançada não significa maturidade. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. E eu até tenho uma experiência pessoal, eu já até trouxe esse tema aqui, me abrindo um pouquinho, porque quando eu tinha 20 e poucos anos, em função da minha história, das minhas dores infantis, eu me sentia muito mais velho do que eu me sinto hoje. Tinha até uma música do Silvio César, provavelmente você não teve acesso a ela, né, porque foi lá bem atrás, mas eu me identificava, que dizia assim, eu sou um moço velho, né? Viveu tudo. Que viveu tudo. Imagina com 20 e poucos anos. Com 20 né? e poucos. Então, o meu processo parece que foi meio invertido. Eu ganhei muito mais energia, com muito mais disposição, entusiasmo, né? Que você, Padre Domingos, sempre fala da importância do meu tipo 9, né? Ganhar entusiasmo, né? E fazer as coisas com energia, com vitalidade, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu envelheci ao contrário, né? E para mim é algo espetacular, porque o tipo 9, como você bem sabe, ele tem uma história em que tinha uma dor na origem, né? Que era a dor de não ser visto, a dor da insignificância, né? E aí cada um foi fazendo a sua estratégia de sobrevivência, né? A minha estratégia de sobrevivência foi me tornar um bom rapaz, né? E também não acessar meus sentimentos. Essa foi a minha estratégia, que a essa altura, evidentemente, não pode prosperar, né? Então, à medida que eu comecei a acessar meus sentimentos, comecei a olhar para fora de uma maneira menos passiva, aí começou a ter essa gradual mudança, que não é do dia para a noite, né, padre? Não tem jeito, né? Exato. Mas que bonito, Arnaldo. E aí é realmente isso que estávamos falando, né? Como o autoconhecimento pode mudar o rumo da nossa vida, né? E como o autoconhecimento pode trazer esse rejuvenescimento. Sim. E você partilhou aí a sua experiência e o Enneagrama ajuda isso, cada pessoa a perceber que há um caminho específico para cada uma. Eu até quero pegar uma carona nisso, para a gente ir explorando mais, mas até perguntar, a gente sabe dos percalços das pedras no caminho do envelhecimento, que é natural da vida e tal, de tudo que acontece e tal, que você tem ganhos, mas tem perdas e tem dificuldades, etc. Então aí uma perguntinha é aceitação ou resignação, o que há de diferença, como é que se deve olhar isso em relação ao processo de envelhecimento? Olha, eu Boa pergunta. tenho uma... Obrigado. Tenho uma expressão de Santo Agostinho, né? Um grande filósofo da tradição, que diz assim: conhece-te, aceita-te e supera-te. Acho que são 3 degraus muito bonitos. Conhecer-se, entender quem eu sou, porque que eu sou assim, o que é que eu posso ser, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, é o autoconhecimento. Aceitar-se. E aceitar-se é acolher-se. Acolher-se sem culpa, acolher-se sem ficar preso ao passado, Perfeito. Acolher-se sem ficar escravo de expectativas. Perfeito. Abraçar-se do jeito que somos, hoje,
né? E supera-te. Supera-te no sentido de eu perceber que eu posso ser sempre mais. Que eu sou um mistério. E que cada fase da vida tem a sua beleza, tem o seu encantamento. E nós nos tornamos aprendizes permanentes desse mistério, né? O deixar-se encantar. Isso, o Arnaldo trouxe a palavra entusiasmo, que eu acho muito profunda, né? Entusiasmo no grego significa, ao pé da letra, ter um Deus dentro de si. E aí vem esse casamento do autoconhecimento com a espiritualidade, quando eu descubro esse espaço sagrado, divino, intocável, de encantamento que nos habita, isso dá sentido à vida em qualquer fase. E em cada fase vai ter um olhar novo, um olhar diferenciado, né? Então, eu acho que esse tripé, aceitar-se, conhecer-se, aceitar-se e superar-se. Superar-se no sentido de se deixar encantar permanentemente, né? Essa contemplação do mistério. Eu gosto muito dessa visão. Na cultura grega, mistério é aquilo que nós não conseguimos entender. Mas no horizonte da espiritualidade, mistério é aquilo que nós podemos experimentar e acerca do qual se pode descobrir sempre mais. Aí gera um movimento de descoberta, de busca permanente. O horizonte, a nossa espera. O horizonte, a nossa espera. Perfeito. Mas eu gosto muito dessa abordagem e sempre assim, também a gente chama a atenção para que as pessoas, com essa inteligência da capacidade da aceitação, né, do seu conhecimento da aceitação, não confunda isso com simplesmente aquele papel de jogar a toalha. Ah, mas eu já estou nessa idade, eu já estou nesse estado, já passei do meu ponto, agora eu quero vida fresca, vida tranquila, e a pessoa vem os auto-enganos, né, em que a pessoa vai se podando, se limitando, e sendo menos quando poderia ser mais, porque a gente precisa dar vazão para essa centelha divina que está aqui, né? Perfeito, perfeito. Não é desistência. Aceitar-se é acolher toda essa riqueza que está nas nossas mãos e continuar se perguntando o que é que eu posso fazer com isso. Como é que eu posso colocar tudo isso com a experiência de vida acumulada? Como é que eu posso colocar isso a serviço da minha missão de vida? A serviço dos outros. Exatamente. E aí eu acredito profundamente que o sentido da vida passa por aí, né? Amar-se e amar e ser amado, sentir-se útil. Sim. E a gente vê essas experiências bonitas de tantas pessoas que vão envelhecendo e continuam se sentindo úteis. E elas usufruem e transparecem essa saúde integral, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. É uma saúde integral que tem a ver com essa consciência de ser útil. Eu sei que Arnaldo tem umas coisas boas aí para provocar aqui a gente, mas eu só queria deixar para quem nos acompanha 2 palavras mágicas quando a gente fala de longevidade, de envelhecimento saudável. Então, atitude, uma palavra mágica. Segunda palavra mágica, senso de utilidade. Com isso em mente e colocando isso em ação, né? Colocando isso para ser vivo, que a vida ganha uma outra dinâmica, né? E aí vem o sentido, vem por dentro, de fato, a motivação, não é, padre? Eu acho que... Com certeza, concordo plenamente, né? Eu estava querendo voltar naquela palavrinha que para mim é mágica da aceitação. Né? Elizabeth Kubler-Ross, uma escritora médica, ela polonesa, viveu as agruras lá da Segunda Guerra Mundial, depois foi para os Estados Unidos, cuidou de aidéticos, pacientes em estado terminal, e ela falava que a aceitação das diversas fases faz parte do nosso amadurecimento indispensável. Então, ela dizia que, por exemplo, a pessoa que recebe uma notícia de que tem uma doença terminal, câncer, por exemplo, né? Então, normalmente, segundo ela, tem 5 fases. A fase da negação, a fase da raiva, a fase da
negociação para tentar, não, será que esse câncer pode ser feito de outro jeito? Será que a gente pode fazer uma cirurgia, etc., né? E depois, se tudo isso não gera uma cura, vem a fase seguinte, que é depressão, e finalmente a aceitação. No caso de envelhecimento, não falando de pacientes terminais, né, diabéticos, nem nada, você acha que, de alguma maneira, as diversas mortes que a gente tem na vida, é a morte de uma separação, é a morte de uma mudança de emprego, é um filho que sai de casa, isso, de certa forma, não tem que passar por esse processo para chegar na aceitação? Com certeza, é um processo, né? E eu diria, eu gosto dessa expressão, é um processo que dura pelo menos a vida inteira, né? Tudo. E o processo de envelhecimento passa por essas fases, com certeza. E todo dia, talvez, a gente passa por momentos, cada momento numa dessas fases. É uma morte, tipo de morte. Todo momento nós estamos vivendo a iminência da morte, de pequenas mortes, né? Uhum. E eu gosto muito de parábolas, né? De historinhas. Sim. Então tenho uma historinha de um rei que estava envelhecendo e ele sentia que precisava passar o poder para o filho. Mas o filho era muito irresponsável. O pai sabia da irresponsabilidade do filho e tinha receio, né? Como é que eu vou entregar o destino do meu povo nas mãos do meu filho? O que é que ele vai fazer? Ele foi postergando, mas as debilidades do pai forçaram, e um dia o pai teve uma ideia brilhante e disse: olha, eu vou passar o poder para o meu filho, mas eu vou colocar uma condição. Ele tem que aceitar como conselheiro dele o meu conselheiro, que é um homem sábio, prudente. Então ele vai dar ali uma segurada nas irresponsabilidades do meu filho. Chamou o filho e disse: filho, está na hora de passar o poder para você, mas tenho uma condição. Você tem que aceitar como seu conselheiro o meu conselheiro. E o filho diz: não, pai, isso aí não, nem pense, eu não aguento esse velho sábio, não aguento, porque ele só diz a mesma coisa, ele passa a vida dizendo tudo o que acontece para melhor, eu não aguento mais essa conversa, isso eu não aceito. E o pai disse: pois, se você não aceitar essa condição, eu não passo o poder para você. Uns dias depois o filho pensou e disse: bom, o jeito é aceitar a condição. Entretanto, o meu pai morre, e quando meu pai morrer, eu me livro do velho conselheiro. E assim foi, né? Ele aceitou, o pai morreu, chegou a hora do filho se livrar do velho conselheiro que só vivia repetindo tudo o que acontece para melhor. Então um dia, o rei, numa noite de frio, de tempestade, resolveu organizar uma caçada na madrugada. O novo rei. O novo rei. E aí juntou todo mundo, inclusive o conselheiro. Quando a turma acordou de madrugada para sair para a caçada e viu o clima, né, tempestade, o frio, disse: meu rei, não é melhor adiar a caçada? Diziam: não, hoje está perfeito. Realmente, para o que ele queria, para se livrar do velho conselheiro, estava perfeito. Alguns ainda disseram: meu rei, mas vamos dispensar o conselheiro, não é seguro? Não, está ótimo, ele aguenta. E lá foram. E por causa da neblina e da tempestade, eles se perderam no meio da floresta. E perdidos na floresta, o rei bateu com a cabeça num tronco, num galho de uma árvore, e fez um corte profundo. Todo mundo ficou preocupado, o rei angustiado, e o velho conselheiro chegou e disse: meu rei, não se preocupe, tudo o que acontece para melhor. Aí o rei já estava mesmo querendo se livrar do conselheiro, mandou matar ali mesmo. Disse: mata logo e deixei. E assim fizeram lá, os capangas do rei executaram a ordem. Aí eles continuaram perdidos na floresta e acabaram chegando numa tribo de canibais. Uhum. E a tribo de canibais estava fazendo um ritual, e o ritual consistia em cozinhar um estranho. Aí de repente chega ali uma turma, né? E eles pegaram o rei, porque o rei estava ferido, não tinha como correr, pegaram o rei e lá foram preparar para cozinhar o rei.
Só que no ritual da tribo, o estranho não podia ter nenhum ferimento. Aí eles, quando perceberam o ferimento do rei, soltaram o rei. E o rei, aliviado, encontrou a turma dele. Aí ficaram felizes, aquela comemoração toda. Só que depois o rei caiu na real e disse: eu estou feliz porque a minha vida está salva, mas eu estou sentindo uma culpa muito grande, porque eu mandei matar o velho conselheiro. E afinal ele tinha razão. Tudo o que acontece, acontece para melhor. Se eu não tivesse tido ferimento, eu agora não estava vivo. Claro. Eu estou me sentindo culpado. Aí os amigos disseram: meu rei, a gente não matou. O senhor mandou matar, mas a gente gosta muito dele, não matou. Nós deixámos ele enterrado com a cabeça de fora, cobrimos com os galhos de árvore. Vamos lá que ele ainda deve estar vivo. Aí foram. O velho conselheiro estava vivo. Tiraram ele, o rei se ajoelhou e disse: me perdoe, me desculpe, o senhor tem razão, realmente tudo o que acontece, acontece para melhor, eu estou muito envergonhado. Aí se penitenciou e o velho conselheiro levantou o rei e disse: meu rei, não preocupe, não precisa pedir perdão, tudo o que acontece, acontece para melhor. Repare, se o senhor não tivesse mandado me matar, eu tinha ido com vocês para a tribo. Eles iam pegar quem? Eu, que sou velho e não consigo correr. Eu não ia ter como fugir. E como eu não tenho nenhum ferimento, eu ia ser cozinhado. Então, meu rei, tudo o que acontece, acontece para melhor. E eu acho que é uma filosofia de vida. A gente confiar que tem algo maior, que está por trás de tudo o que acontece e que vai encaminhando tudo para uma harmonia maior. E quando nós entendemos a vida nessa perspectiva, mesmo aquelas coisas que acontecem e que na hora não fazem sentido, nós vamos integrar nesse contexto maior. E quantas vezes mais tarde a gente entende o sentido daquilo. Perfeito. Eu acho que a aceitação passa por esse olhar de confiança, né? Eu acho é por aí mesmo, né? Bom, a gente pode mudar um pouquinho de enfoque para trazer um pouco mais de exemplo, agora bem prático, né? Eu poderia, assim, perguntar se você tem na sua memória. Eu acompanho muita gente e esse é meu foco, porque como eu estou debruçado sobre esse tema da longevidade já faz está bem na minha memória, né? Meu dia a dia sou caçador, né? Eu fico caçando essas coisas e tal. E vejo muita gente que está em boa forma, que está fazendo coisas brilhantes, está se reinventando, se renovando, não é? Com idade avançada e tal. Vários exemplos. Né? Caso das pessoas conhecidas, posso mencionar o grande executivo, o grande empresário Abílio Diniz. Posso pegar o caso do jornalista Boris Casoy, que recentemente, aos 80 anos, começou a fazer uma faculdade de veterinária. Era um sonho, ele tinha aquele desejo de fazer e tal. Então, as pessoas vão se reinventando e vão continuando, apesar do envelhecimento da idade cronológica, com a jovialidade, né? Isso aqui é fundamental dentro daquilo que a gente senso de utilidade, atitude, etc. Mas então essa reflexão aqui é para puxar um pouquinho pela sua memória assim. Algum caso interessante que você se lembre, alguma pessoa que fez uma reinvenção, que fez a diferença, que está fazendo a diferença e estava até para servir de incentivo para quem está nos acompanhando? Com certeza, né? Com certeza. Olha, eu está me vendo, claro, a senhora lá da aldeia de 92 anos que cuida e que ensina a fazer o pão, né? É um exemplo fascinante. Eu estou lembrando de um amigo, uma pessoa que eu tive a oportunidade de acompanhar, e uma pessoa que tinha uma personalidade muito difícil, muita agressividade, muita explosão, muitos atritos, né? Inclusive com os filhos, né? E que aos 70 e tal anos começou um processo de autoconhecimento. E essa pessoa hoje é outra pessoa. Sim. É uma pessoa que medita 4 horas por dia. É outro caminho que eu acho que é fantástico para todas as pessoas e especificamente nessa idade a prática da meditação.
como um grande exercício de autoconhecimento, de aceitação, de entrega, de confiança, como um caminho espiritual profundo, independente de religião, que vai além das diferenças religiosas e que é comum a todos. Eu acho que a meditação é fantástica, e esse amigo, ele se tornou um ícone nessa prática da meditação. Isso mudou o relacionamento dele com a família, com os amigos, é encantador, não? Então isso mostra que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para ser feliz. E ele diz mesmo, né? Ele diz mesmo, a melhor fase da vida dele é agora, né? Que legal, né? Então, eu acredito muito nisso. Até o nosso entusiasmo de estar hoje já com uma idade que a gente já vai seguindo aí na fase de maturidade, já passamos a ser idosos já faz algum tempo, né? Porque legalmente no Brasil, a partir de 60 anos ser idoso, né? Em alguns países 65, está sendo revisto, vai passar para 75 a grande maioria, mas enquanto isso, legalmente, mas a gente não perde o ânimo exatamente porque a gente percebe isso, que tem como descortinar coisas novas, aprender continuamente, está se modificando. Aquela o pessoal gosta da frase tal, você está na sua melhor versão, e é fato. Ok. Versão em todos os sentidos, né? Então, sem dúvida. Mas agora as pessoas que não caminham por aí muitas vezes chegam na depressão e até tentativa de suicídio. Lá na clínica eu já tive duas pessoas que tinham firme intenção de se suicidar, depressivas, desconectadas da família, e é um quadro em que ela está cada vez mais distante de si mesma, né? Pô, a depressão é considerada talvez o mal do século, né? E essa, vamos dizer assim, para mim é algo que está devastando um pouco muitas pessoas que não entram por esse caminho de autoconhecimento, de maturidade, de fazer meditação e tal. Então, como é que você vê essa questão de depressão? Você acha que tem formas de se evitar que isso chegue em graus muito mais elevados? Bom, claro que é um mal do século, né? E em todas as faixas etárias. Eu ando muito no ambiente de jovens, né? E a gente vê como isso é assustador e ganha proporções cada vez maiores em idades cada vez mais jovens, né? Em todas as faixas etárias. E é claro que os fatores são muitos e são complexos, como a gente sabe. Mas com certeza há uma prevenção, uma preparação que a gente pode fazer. E acho que quando a gente cuida desses fatores de uma saúde integral, que inclui sobretudo o sentido da vida, né? Ter um sentido para viver. Aquela frase do Viktor Frankl que dizia: quem tem um sentido para viver aguenta quase qualquer coisa. Exato. Há coisas que são insuportáveis. A fome é insuportável, a violência é insuportável, mas quando a gente tem um sentido, aguenta quase qualquer coisa, porque isso ajuda a olhar mais na frente e a superar, né? Exato. E de novo vem essa questão em relação ao envelhecimento, manter um sentido para viver. Tenho uma pessoa, uma amiga que trabalha muito nessa área de saúde integral, né, de medicinas, cuidados integrativos, e ela diz assim: a pessoa morre quando ela decide morrer. Quer dizer, ela morre quando ela desiste de viver. Desiste, exato. O fenômeno da desistência é muito... Claro que há uma contingência humana, né? Não quer dizer que a gente vai viver o tempo que quiser. Sim. Mas quando a gente desiste de viver, a morte chega. Sim. E o desistir de viver tem isso: não ter mais motivação, não ter mais ideal, não se sentir útil, não ter razões para viver. Exato. O Enneagrama ajuda a busca do sentido de vida? Com certeza, talvez seja o mais importante do Enneagrama. Mais do que eu entender como é que eu sou e porquê que eu sou assim, mais do que eu trabalhar os meus traumas, as minhas sombras, mais do que eu trabalhar os mecanismos inconscientes, é sobretudo descobrir essa grande questão: o que é que eu vim aqui fazer?
De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Qual é o sentido da vida? Qual é a minha missão? E o amor talvez seja o ponto, vamos dizer assim, fundamental que vai motivar essa transformação e essa evolução. Com certeza, o amor, né? E podíamos dizer, talvez, que em cada pessoa o amor tem uma faceta, né? Tem uma cor, uma nuance diferente. E à luz do Enneagrama, o amor é essa luz que nos perpassa. E quando a gente descobre isso dá sentido à nossa vida. E quando a gente descobre que a nossa missão é espalhar isso no mundo, deixar transparecer, deixar brilhar isso no mundo, a gente encontra também a realização. E cada um vai ter um jeito próprio, né? Mas no fundo é sempre a mesma energia do amor. Do amar e ser amado, do sentir-se útil, do sentir que tem uma missão, que não estamos aqui por acaso, que não viemos aqui a passeio, né? Num mundo como hoje, em que as pessoas estão muito desconectadas, né? Como o Zygmunt Bauman falava, desse mundo líquido, em que as pessoas querem relacionamentos mais superficiais, mais descartáveis, né? Então, se você não aprofunda na relação, que talvez seja a nossa grande, vamos dizer, o grande desafio é o relacionamento, né? Porque a gente se projeta, a gente vê a nossa luz, a nossa sombra, né? Então, se a gente não entra nesse burburinho desse hedonismo de buscar prazeres fáceis, né? Que é sempre prazeroso, né? Mas isso não sustenta, né? Isso não traz, de fato, preenchimento desse vazio que a gente carrega, né? Com certeza, Arnaldo. E eu, se me permite, eu diria, e o primeiro grande encontro é de cada um consigo mesmo. Sim. Aprofundar essa relação, eu comigo mesmo. Eu me tornar próximo de mim, eu me tornar familiar para mim mesmo. Talvez o grande drama da vida humana é quando nós passamos pela vida sendo desconhecidos de nós mesmos, carregando dentro de nós um desconhecido e passando a vida fugindo desse desconhecido. E há uma fase da vida onde a gente até tem muitas distrações para fugir de si. Mas chega numa idade em que as distrações começam a diminuir, né? Sem dúvida. E aí, às vezes, se torna insuportável conviver consigo mesmo. Então, esse encontro consigo de aceitar-se, acolher-se, conhecer-se, estar bem consigo mesmo é o primeiro grande encontro, que depois vai desdobrar no encontro com os outros. Sem dúvida. No relacionamento interpessoal, né? Eu queria botar trazer uma outra questão que é tão importante quanto, né? A gente está falando tanto aqui agora disso, dentro do contexto do autoconhecimento, aí vem essa coisa da busca do sentido. E sabemos da importância da espiritualidade para ajudar nisso, né? E até no meu livro eu trato, até no mesmo item, né? Autoconhecimento e espiritualidade, até eu trago junto essa abordagem, né? Mas queria ouvir do padre um pouco como é que você enxerga essa questão da espiritualidade nisso, olhando a vida em qualquer estágio, mas aí tá, imagina, nessa fase da maturidade e tal. E até já perguntar também, fazer uma segunda pergunta. E aí, com religião, sem religião, como é que essa abordagem, que às vezes há uma confusão sobre isso, né? Olha, eu acredito que espiritualidade é aquilo que dá sentido à vida. Espiritualidade é aquilo que nos transforma a partir de dentro. Eu diria que é estar bem consigo mesmo, estar bem com os outros, estar bem com a natureza da qual fazemos parte, estar bem com Deus, com esse princípio, esse ser superior, criador, transcendente que nos habita, que está dentro de nós, que não está fora. Espiritualidade é isso, e então isso transforma a partir de dentro e dá sentido. Religião, ao pé da letra, significa religar, reconectar-se com isso, com a nossa verdade. A religião deve estar a serviço dessa reconexão. E faz sentido se estiver. É um facilitador. É um facilitador.
Eu gosto muito de uma parábola, se me permite, o mestre que acordou de noite e viu uma lua cheia, belíssima, encantadora. Ele ficou contemplando a lua cheia. E depois ele lembrou, seria tão bom se o meu discípulo pudesse contemplar a beleza da lua cheia. Mas o discípulo já estava dormindo, não é? E o mestre foi lá, bateu na porta do quarto discípulo. O discípulo acordou meio sonâmbulo e o mestre disse, vem cá, vem cá, vem cá. Aí levou-o na varanda e disse, olha, olha que coisa linda. E o discípulo ficou olhando para a mão do mestre e disse, é mesmo, mestre, como a sua mão é linda. Eu acredito que as religiões são a mão que aponta para a lua. O perigo é que às vezes as pessoas ficam olhando para a mão e não percebem a lua. As religiões fazem sentido e são sistemas organizados, trilhados por milhares e milhares e milhões de pessoas ao longo da história da humanidade, que foram criando um corpo que certamente ajuda. O perigo é ficar preso na mão e não enxergar a beleza da lua. Perfeito. Eu me lembro quando eu cheguei em 85 no Brasil, lá no Ceará, ainda havia muito aquela tradição dos para-choques de caminhão com aquelas frases, sabedoria, né? Daquela filosofia popular. E tinha uma frase que me chamou a atenção que dizia assim, religião é para aqueles que têm medo de ir para o inferno. Espiritualidade é para aqueles que já estiveram lá. Se a religião fica baseada no cumprimento de normas por medo ou às vezes por interesse, isso a base é o medo. Isso não liberta, não transforma. O que transforma é o amor. Espiritualidade é para aqueles que já estiveram no inferno. Quer dizer, que já sentiram o vazio, a angústia. Estão em outro processo. E aí buscam. Outra busca. Aí é um movimento de dentro para fora. Exato. Eu acredito que o que transforma é isso. De dentro para fora. E de fora para dentro não muda. Não transforma. De fora para dentro oprime. Né? Escraviza. Gera medo. Essa parábola é muitíssimo interessante, junto com a história do para-choque de caminhão. E mostra a tua abertura, a tua consciência em relação ao que é fundamental, né? Sendo um padre que certamente tem seus rituais, tem a sua doutrina, mas tem essa abertura para a espiritualidade que, para mim, é fundamental. Então, te parabenizo. Muitas pessoas hoje não frequentam religiões porque olhando a mão. Exatamente. E olhe, Arnaldo e Dátulo, eu digo isso com muita liberdade, tanto dentro como fora do ambiente religioso onde eu me situo. Sim. Eu digo assim, qualquer religião, qualquer expressão religiosa que ajude a pessoa a se libertar e a viver a sua vida com liberdade, com sentido. Qualquer expressão ou qualquer caminho religioso que ajude a pessoa a ser feliz, isso é de Deus, é do bem. E qualquer religião ou qualquer caminho religioso ou manifestação religiosa, seja qual for, que oprime, que gera peso, que gera culpa, que limita, isso não é de Deus. Porque Deus é amor. E o amor liberta. De novo, né? Dê vazão à sua centelha divina, né? Centelha divina isso. que aí está, né? Exato. E a espiritualidade é isso. É nós percebermos essa centelha divina que nos habita. A imagem e semelhança de Deus que nós somos. E a palavrinha semelhança, o original judaico lá no texto do Gênesis, o que foi traduzido por semelhança, ao pé da letra significa como um espelho. Quer dizer, nós somos como um espelho, onde nós podemos ver Deus e onde os outros deveriam poder ver Deus. Exato. Então, a espiritualidade é
transparecer isso. E as religiões fazem sentido se ajudarem a gente a caminhar nesse sentido. Vem um pouco até do pensamento do Baruch Spinoza, né? Aquele filósofo que, Sim. nessa linha que faz a gente refletir de certa forma. É uma provocação também muito inteligente, né? Filosofal, mas interessante. Mas, o Arnaldo, mas está tão bom nessa conversa. Nossa Senhora. Só que a gente tem que se limitar aqui. Até porque senão, o tempo dele é o tempo curto. dele é precioso, mas que coisa. Mas tão gostoso, né? De estar aqui participando disso. Tinha duas coisas, né, Dato, que a gente podia pedir a ele. Uma era fazer um ping-pong rápido de algumas frases, ou melhor, algumas palavras, e vai e volta, né? E eu acho que isso aí é bem instigante, né? E a outra coisa, suas palavras finais. É isso que você está imaginando? É isso que eu ia dizer, que a gente precisa caminhar agora para dar uma fechada e para que as pessoas aí também ainda fiquem com algumas coisas borbulhando, né? Porque é interessante, Isso. né? Então você faz o ping-pong e por último ele deixa as considerações finais. Isso, pode ser? Então vamos lá. Ótimo. Tá bom. São as palavrinhas que certamente têm coisas do seu consciente, mas quem sabe vem do inconsciente também, né, Padre? Saúde. Saúde, bem-estar consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Vida. Vida é propósito, é sentido, é sentir-se útil. Velhice. Velhice. Velhice, a arte de saborear a vida. Bacana. Amor. Amor é doação, serviço, confiança. Família. Família é comunhão, é integração, é pertença. Sentido da vida. Sentido da vida é ajudar as outras pessoas a descobrirem sentido para a vida delas, como dizia Viktor Frankl, e é o que me apaixona. Fantástico, fantástico. E por fim, Deus. Deus é presença amorosa, que anima e que dá sentido à vida. Excelente, muito bom, muito bom. Para fechar, porque seria interessante ouvir palavras de tanta sabedoria, tanto conteúdo aqui, puder deixar um pouquinho para o nosso público, um pouco de suas reflexões para quem está no processo de envelhecimento, para quem está num processo de aposentadoria ou prestes a entrar num processo assim, que dicas, que reflexões poderia deixar para que essa pessoa não perca de vista, né? O que é que você julga? Então, dá um arrematezinho. Muito obrigado aí, mais uma vez. Muito bem, eu que agradeço, né? E o que eu diria, todo dia se pergunte qual é o sentido da minha vida, o que é que eu vim aqui fazer. Todo dia. Aos 106, ou aos 110, ou aos 120 anos, ou aos 60, ou aos 10, ou aos 30, a gente se perguntar qual é a minha missão. O que é que dá sentido à minha vida? Como é que eu posso ser útil aqui, agora, neste momento da minha vida? E eu acho que enquanto a gente tiver resposta para essa pergunta, ou melhor, enquanto a gente continuar buscando resposta para essa pergunta, a gente continua vivendo e a vida continua tendo sentido. Perfeito. É isso. Nos mantemos ativos. Arnaldo, você quer falar? Eu vou... Sim, nós temos aí uns presentes para você de livros autorais. Eu vou deixar aqui como uma singela gratidão aqui para o Padre Domingos. Tá esse livro da minha autoria que trata desse tema, né? Longevidade, subtítulo Como se preparar para uma vida longa e bem-sucedida. E mais uma vez reiterando meu agradecimento, a honra de ter conhecido o Padre Domingos, sabendo que os nossos amigos que nos acompanham, que vão assistir aqui essas gerações aqui de som e imagem, que possam tirar o melhor proveito dessa oportunidade, dessa vivência aqui hoje, né? Muito obrigado, muito prazer receber esse presente e em conhecer você. O Arnaldo a gente já se conhecia, então é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante para a gente. Eu completei 60 anos este ano, já estou aí. Já está também como idoso. Já estou nessa praia. No mesmo caminho, né? É verdade. E olha, eu tenho 2 livros, um sobre
A Dualidade do Ser Humano, Sofia quer trocar de nome, que ótimo. é uma visão de como, da forma assim bem lúdica, de como é que a gente se olha, o lado sombra e o lado luz, como que a gente pode integrar isso de uma maneira positiva. Perfeito. Eu acho que muitas crianças e adolescentes gostam porque tem vários, vamos dizer, gravuras aí interessantes e tal. E esse aqui é um pouco mais adulto, que é Sherlock Holmes, agora é psicoterapeuta e outras histórias. São várias. Muito bem, muito bem. São várias crônicas sobre temas de relacionamento, sobre temas de angústias, sobre coisas que, de alguma forma, eu venho vivenciando. É um pouco autobiográfico. Que bom, muito bem, muito obrigado. Mas, muito obrigado grato. por tudo aqui, foi excelente, viu? Excelente. Temos Muito obrigado. muito que agradecer mesmo. Tá. A presença que nos honra muito, né? É um privilégio. E vamos para os próximos. Em breve a gente segue aí com novos episódios, porque essa toada não pode parar, né, Arnaldo? Sem dúvida. Obrigado. Muito bem, muito obrigado e parabéns. Obrigado, Padre.